convidei até de cor aqui, porque essas aqui são as obras novas. Então, tipo, se você perguntar alguma coisa, já aqui, tem né? ali. Olá a todos que acompanham o Popular pelas redes sociais. Noite de segunda-feira, dia 5 de fevereiro. Acabou janeiro finalmente. Teve gente que achou que não acabaria mais janeiro. Acabou e a gente está aqui na redação do Jornal Popular para aquele nosso bate-papo que a gente sempre faz às segundas-feiras. Aquele bate-papo da melhor qualidade sobre temas relevantes para a nossa comunidade aqui de Araucária. E hoje eu estou aqui tendo a honra de receber a secretária municipal de educação, Adriana Palmieri, para falar de um tema muito importante, que é o reinício do ano letivo na rede municipal de ensino aqui de Araucária. A gente sabe que a rede estadual já iniciou, as escolas particulares, a grande maioria delas já iniciou também. O nosso calendário está um pouco diferente de Curitiba, que descobri que Curitiba só começa depois do carnaval, mas aqui já está começando essa semana, e a gente está com a Adriana porque a rede municipal de ensino também retorna às aulas, tanto nas escolas quanto nos ICMEIs, essa semana. E a gente está aqui com a Adriana para falar um pouco sobre isso. Adriana, muito obrigado por arrumar um tempinho na agenda. Sei que início de ano letivo para SMED lá deve estar uma loucura aqui lá, mas agradeço você ter aceitado esse convite para ir falar com a gente. Como é que está a Araucária neste 2024, neste reinício das aulas? Bom, boa noite a todos que nos acompanham aqui pelo Pop TV, né? É sempre uma satisfação estar levando a comunidade escolar e toda a comunidade araucariense como que está se comportando a rede municipal de ensino de Araucária. Como você bem disse, alguns colegas da Secretaria de Estado e a rede privada também começaram o ano letivo no dia de hoje, mas a rede municipal de ensino começa a partir de quarta-feira, dia 7 de fevereiro. Os 200 dias letivos já estão acessíveis aí para toda a comunidade escolar, nos bilhetes, nas agendas que as crianças recebem. Então, todo esse contexto de entrega de início de ano letivo, a partir do dia 7 de fevereiro, as nossas 32 escolas e 38 CMEIs começam agora na quarta-feira. Dia 7, então, quarta-feira, efetivamente, aula com os alunos, mas os professores já voltaram, como é que é isso? Sim, na semana passada nós conseguimos organizar umas atividades com os diretores, né, na terça e na quarta-feira. Então nós fizemos formação com os nossos líderes, excelentes profissionais que nós temos aí através de consulta pública com toda a comunidade escolar, que são os nossos gestores de todas as unidades, CMEI, CEMAIS e escolas. Então foi na terça e na quarta-feira. Na quinta e na sexta, mais de 2.400 profissionais passaram por formações em oficinas, vivências pedagógicas em 3 escolas municipais, na escola Arlindo Druz, na escola Adelane e na escola Ambrósio Iantas. Então aí eu quero também deixar a minha gratidão aos meus colegas, tanto os formadores, porque imagine a logística de estar organizando oficinas e formação para todo esse quantitativo de profissionais, para que tivessem experiência, o planejamento, um olhar diferenciado para esse ano novo esse ano novo de letivo que se inicia, né? Então aí passamos por essas formações e hoje, né, segunda-feira e amanhã, os professores estão em reunião administrativa, distribuição de turmas e plano de ação, planejamento para iniciar na quarta-feira com as nossas crianças. Bacana. A Adriana estava me falando que ela precisa mandar o link desse nosso bate-papo ali para o pessoal da educação, então enquanto ela vai mandando aqui, eu queria já construir uma fala com ela, porque a gente sabe que a rede municipal de ensino de Araucária é praticamente uma cidade, ela é muito maior, inclusive, do que mais de 50% dos municípios paranaenses. Só as crianças, os estudantes, seja do 1º ao 5º ano, seja também aí da educação infantil, são aí 70 praticamente unidades, 70 e alguma coisa, né? 70 e poucas unidades de ensino, sejam CMEIs ou escolas, e a gente tem aí o que, Adriana? Quantos mil alunos que estão retornando às aulas na quarta-feira? Isso, nós no final do ano passado, né, anualmente a gente tem zerado as filas de espera, né, então os pais que fazem seu cadastro de 0 a 3 anos, que não é a idade obrigatória, né? Então isso é importante destacar, que essas crianças de 0 a 3 anos, nós fizemos todo um planejamento, então manualmente a gente consegue zerar as benditas filas de espera, né? Porque nascem crianças todos os dias e que bom.
e com isso nós estamos aí com média de 17.500 estudantes voltando agora a partir do dia 7 de fevereiro. O que é importante destacar também, Valdiclei, é que, para além do atendimento regular, nós temos as crianças que fazem parte de alguns projetos em contraturno escolar, sendo ele suporte pedagógico, sendo ele a questão do SEMAIS, que atende tanto visual ou surdez, que está fazendo esse atendimento complementar, e o TGD, para a criança que tem alguma característica, alguma dificuldade, para além do período regular de sala de aula, né? Então, esse é o nosso universo a partir do dia 7 de fevereiro. Então, a gente teve ali uma brincadeira que fizeram sobre a formação continuada que nós tivemos ali na Escola Ambrósio. Eu até compartilhei com você. E vou dizer, a educação, quando movimenta a cidade, ela movimenta muito. Então, aí a gente pede aos nossos colegas, aos nossos munícipes, né, que ao olhar uma criança ou passar perto de um ônibus de transporte escolar, ou que seja mesmo triar, tomar muito cuidado na região de escolas, porque às vezes uma criança sai correndo, ela não tem aquela atenção devida, e é importante, tanto na rede privada, na rede estadual, quanto na rede municipal. Sinal de ônibus, escola perto, vai devagarinho, porque a gente teve ano passado muitas situações, principalmente na rede estadual, de crianças que tiveram atropelamento, né? Então, fica aí a minha dica também, pedido, apelo para que as famílias, as pessoas que transitam na cidade tenham cuidado nas áreas escolares por conta das nossas crianças, que são o nosso futuro, né? Exatamente, bem importante essa lembrança que a Adriana faz para a gente, porque tanto amanhã, a partir de quarta, já começou a partir de hoje, mas também a partir de quarta a gente vai ver os ônibus do transporte coletivo mais movimentados, o trânsito, principalmente no horário de entrada e saída de escola, também um pouquinho mais tumultuado, e é bem importante que a gente entenda que isso é normal. São 17 mil, considerando que tem pais, mães levando, mais professores indo trabalhar, mais os profissionais de uma maneira geral necessários aí para fazer com que uma escola funcione. Então a gente precisa estar com a cidade bem, digamos, engajada e pensando nessa questão da educação. E, Adriana, a gente sabe que ao longo dos últimos anos a cidade outra engenharia, né, fazer com que a rede municipal de ensino se organize, justamente porque a gente sabe que tem aí dezenas de obras em andamento, né, ao longo dos últimos anos, várias delas aí ainda sendo executadas, e a gente tem algumas situações que foram necessárias, né? A gente teve teve a oportunidade de conversar semana passada, inclusive você explicava para a gente que teve algumas adequações que estão sendo feitas ainda em algumas escolas neste início de ano, por conta de obras que ainda estão em andamento, né? Tudo que é bom traz transtorno, né? Então, assim, para que a gente tenha uma educação de qualidade, para que a gente tenha uma formação continuada de excelência, a gente precisa se movimentar. E todo esse movimento, eu sempre falo que é a SMED movimentando a comunidade, porque quando a Secretaria de Educação ela dá aquela parada, a cidade parece que dá uma calmaria. Quando a educação ela começa a se movimentar, a cidade toda se movimenta. E essa rede de apoio, ela é essencial. E quando a gente olha para nossa gestão, desde o ano da gestão, desde quando o ISAM assumiu ali em 2017, a gente percebe o quê? Um grande canteiro de obras na área da educação. E aí eu destaco aqui essa parceria, essa possibilidade que o ISAM me presenteou. Porque eu digo que eu sou muito feliz de estar nessa gestão, junto com ele, chancelando essas obras, né? Junto com os nossos vereadores também, junto com os nossos secretários, as nossas equipes que executam e que fazem os seus projetos, os planejamentos. E de 2021 para cá, a gente tem grandes obras. Então, para quem não se recorda, ou para quem está começando agora a viver a história da educação, às vezes com crianças pequenas e que não participava desse universo da educação, então vamos resgatar um pouquinho a história. Então, a gente teve ali no ano de 2017 a 2020, né, que foi a primeira gestão do prefeito ISAM, nós tivemos, em média, 25 obras, grandes obras, né, sejam ampliações, reformas ou construções, sendo 3 escolas e 22 CMEIs, entre reformas e ampliações. Quando desta gestão que iniciou de 21 a 24, que nós estamos no último ano
da gestão, nós tivemos várias situações em relação às escolas municipais. Então, algumas escolas com autorização de funcionamento por melhorar. Nós sabemos que não só a rede municipal, mas a rede estadual também, por muito tempo, ficou abandonada, e não só em Araucária, mas em outros municípios também, inclusive no estado. Então, o que aconteceu? Nós olhamos muito para o CEMEIS na primeira gestão, e o ISAM pediu para que a gente olhasse para as escolas agora. Só que, assim, uma escola ela não se faz do dia para a noite, né? Como nada, nem dentro da nossa casa. Às vezes a gente vê uma reforma na nossa casa que demora 2 anos para concluir. Então, quiçá, a gente está olhando aí, falando de um universo de 13 obras em execução em Araucária hoje. A gente ainda tem muito mais para vir. Mas dessas 13 obras, a gente já conseguiu entregar o Alice Motresol no industrial, a gente já conseguiu entregar a ampliação da PAI, nós já conseguimos entregar o CEMEI Plínio semana passada e estamos concluindo agora o CEMEI Verônica Haas, que é a ampliação do CEMEI Verônica Haas, que também já foi da primeira gestão, era um CEMEI que não existia e que agora a gente ampliou, inclusive. Então, nesse sentido, nós temos ainda outras escolas que estão aí na pedra para sair, para já ficar boa, sabe? Para terminar, que é a escola egipciana, a escola Nadir, que é as próximas que a gente entende que já vai vir para nós a chave. Então, essas 2 unidades, nós pensávamos que conseguiríamos recebê-las em janeiro. No entanto, a gente sabe que dezembro choveu bastante, janeiro também choveu. Inclusive, você estava com a gente na inauguração do CEMEI Plínio e observou aquela chuva de pedra que caiu. Então, o que aconteceu? A gente está com muitas situações na área externa dessas obras para resolver. Então, nesse sentido, nós olhamos para a escola Nadir e a necessidade de atendimento, porque aquelas crianças já estavam indo de transporte para outra escola e a gente precisando atender outras crianças. Então, o que nós fizemos? Aquele antigo espaço do CEMEI Industrial, que fica ali bem do lado da escola Nadir. Do CEMEI Maranhão, né? Maranhão, desculpa, do CEMEI Maranhão. Que fica ali na rua, deixa eu ver aqui. Francisco do Evinhaque. Isso mesmo, obrigada, pode crer. Você é do bairro, né, inclusive? Eu sou lá da região, não, ali eu conheço tudo. Então, ali nós reorganizamos, a gente tem compartilhado algumas fotos, né, e conversamos com a direção e fomos levar para a comunidade a ideia, né? E algumas, lógico, a gente não queria estar na escola nova, mas infelizmente nesse momento não dá para entrar na escola com tanta gente em movimento ali dentro também. Então este espaço foi adaptado, foi pintado, parte dele está bem bonitinho para atender as crianças. Então não é um CEMEI, é a estrutura que está sendo remanejada as crianças para esse pequeno período que a gente vai ter que fazer ali as obras. A mesma coisa a escola egipciana. Só que a escola egipciana é uma outra realidade. Então, a gente teve uma reuniões com os pais semana passada. Foi na quinta-feira. Eu tive reunião 10, 10h30 e 11 horas. Conversamos com os pais e pedimos um tempinho para voltar com as aulas. Então, as crianças vão levar atividade, vão tirar ali no CEMEI. A gente até olhou a questão do CEMEI, se tinha como usar a brinquedoteca, mas é muito pequenininho o CEMEI Iguatemi, né? Então, nesse sentido, a gente vai atrasar um pouquinho ali essa situação do retorno presencial. Então, com isso, essas 2 logísticas que ficaram mais pendentes. A escola Ayrton Senna, por sua vez, vai recepcionar no futuro próximo, quando ficar pronta, a escola Elvira. Que a escola Elvira também está junto com a equipe de planejamento, a nossa equipe do planejamento, né? Terminando ali, porque a escola Elvira também tem algumas salas de madeira. Então, o prefeito ele pediu para nós, eu não quero mais espaços de madeira, né, estruturas de escola de madeira. Então, assim, essa é a intenção. Então, Jaqueline Carteri, que é um dos CEMEIs que também vai listar agora, que é o antigo Maranhão, né, porque por isso que ele já está em planejamento para que não tivesse atendimento, porque a licitação está aí, já está marcada, inclusive, e a escola Elvira. Dentro dessa, para as pessoas até entenderem, né, uma dificuldade, às vezes a gente, como você estava explicando, toda obra gera esses transtornos, né? E em Araucária, nos últimos tempos, acho que no Brasil como um todo, tem chovido muito mesmo, acaba atrasando, principalmente obra na parte externa, né? Às vezes as pessoas acabam não querendo entender, uma ou outra pessoa, e a própria questão de mão de obra, né? Não querendo fazer defesa de empreiteira, mas a gente sabe que as próprias empreiteiras têm dificuldade, às vezes, de contratar essas coisas todas. Isso pode acabar gerando esses
esses atrasos. Mas a ideia é que até final do primeiro trimestre, alguma coisa já esteja concluído. Antes, né? Se Deus quiser, antes. A gente está pressionando bastante. Nós temos essa semana reunião com a promotoria também e a intenção é estar chamando esses empresários, esses construtores para estar conversando, porque é o direito da criança. E uma escola pronta, adequada, de qualidade, é o que a gente precisa para fazer com que a educação flua. E aí o prédio precisa ser cuidado pelas crianças, pelas famílias, para que não tenha avarias. A gente teve uma situação infeliz essa semana, né? O CEMEI Teresa de Benguela passou por arrombamento. Então, assim, é muito triste isso, porque é uma comunidade que precisa, comunidade do Arvoredo, e infelizmente a gente teve depredação. Então, a Guarda Municipal foi acionada, mas infelizmente teve várias situações dentro do espaço, e que isso prejudica de fato, porque a gente vai arrumando, vai organizando, e é da comunidade. Então, o espaço escolar é sagrado. O espaço escolar é sagrado. Porque hoje a gente percebe que a estrutura da educação, seja num CEMEI, seja num SEMAI, seja numa escola, ela é que faz ser a referência daquele bairro. Muito se perde ao longo da história de toda a humanidade, mas a escola ela permanece. Então ali é um ambiente que precisa ser zelado e cuidado. Isso é interessante até para que as pessoas entendam, né? A comunidade entenda e tenha também esse cuidado de cuidar mesmo, seja se tem alguma pessoa estranha circulando na escola, de repente a comunidade sabe quem é estranho, sabe eventualmente toda comunidade tem gente boa e tem gente ruim, claro, então sabe que aquele ali, não, aquele sujeito ali vai, seja lá por drogadição, seja por safadeza mesmo, tal, não, vai ter um intuito, tem que sempre ligar para a Guarda Municipal, sempre fazer essa denúncia para que a gente, hipótese alguma, tenha escolas... A Guarda Municipal, Valdiclei, desculpa só um pouquinho, mas a Guarda Municipal ela já está com acesso às imagens das câmeras, né? Então, assim, a gente tem um monitoramento ali por conta da Escola Arlindo, né? Então, é meio que compartilhada, são duas unidades, uma ao lado da outra. E, assim, sinto te falar, mas são crianças. É mais um problema ainda. São crianças, não são... A gente percebe ali pela estrutura, tudo, né? Que são adolescentes, crianças. Então, assim, cadê a família para cuidar dessas crianças que estão extraviando o que é um bem público, né? Quanto custa para nós? O prefeito... É muito dinheiro a educação, né? Tudo consome dinheiro. E, assim, cada obra dessa custa um recurso. E é dinheiro público, é dinheiro da população que está indo para um prédio, para uma estrutura que é para pensar no futuro do país. Então a gente não está brincando na gestão, a gente está dar resposta para a comunidade. Quanto que aquela comunidade ganhou com essas duas estruturas? E aí a gente vê a depredação. Então, assim, é preciso conscientizar. Exatamente. E a gente tem visto isso também, né, com relação à qualidade das obras, dessas novas escolas. Como você falou, na escola acaba sendo o ponto de referência da comunidade, do bairro, acaba sendo o local onde as famílias entendem ali, confiam seus filhos para estarem ali aprendendo. Então é bem importante isso, independente da idade, de sempre estar acompanhando, monitorando, fazer as denúncias quando for o caso, para que a gente evite isso, porque às vezes a pessoa faz um estrago absurdo e furta quase nada dentro da escola, mas o prejuízo que ela causa em termos de estrutura, e o próprio trauma, né? Chegar numa escola e ver a biblioteca arrebentada, ver sala, isso é uma imagem bem ruim da gente acompanhar. E Adriana, nesse retorno da rede, no geral, no mais preparado, questão de alimentação, merenda escolar das crianças, as equipes, limpeza, tudo na medida do possível, já preparado para o retorno às aulas. Sim, a gente hoje concluiu as formações com os terceirizados, né? Os inspetores, os cuidadores, o pessoal da lavanderia, né? Que a gente tem os postos de trabalho, que eles fazem rodízio nos CEMEIs. Então, nós fizemos uma capacitação. O tema da capacitação com os terceirizados foi a questão da inclusão, porque nós entendemos que uma escola inclusiva, um ambiente educacional inclusivo, ele perpassa por todos os agentes, os atores que estão envolvidos. Então, não é só o professor em sala de aula trabalhando essa especificidade, mas também o cuidador, o educador, o profissional, quando chega ali o inspetor, observa que a criança não está muito legal, que aquela criança já está
está desregulando, para ele já ter um olhar diferenciado, né? Então, a intenção nossa foi essa, justamente porque nós recebemos, em média, de 20 a 30 estudos de casos diariamente na nossa educação. E aí, um agravante que a gente tem discutido muito na Secretaria de Educação é essas crianças de 0 a 3 anos que conseguiram as vagas no CMEIs. Sabe, Valdiclei, a gente tem percebido muito os profissionais da saúde encaminhando a autorização para frequentar o CMEI com atestado só a partir do período da tarde. Isso é um complicador, a gente também está levando essa situação para o Conselho Regional de Medicina, todas essas questões, porque assim, se o pai precisa da vaga, ele precisa o dia inteiro. O atestado, você é uma pessoa, não é só meio período que você pode ir na unidade educacional, você tem que ir o período integral. Então, assim, nós não temos em Araucária meio período de 0 a 3 anos, porque como não é idade obrigatória, a gente entende que é predominantemente para aqueles pais que têm necessidade de fato. Nós sabemos que o Supremo Tribunal deliberou que todas as crianças que solicitem vagas, né, têm o direito, mas assim, quando o pai vem com essa questão da medicina, da saúde, mas espera, eu consegui a vaga hoje, aí amanhã já vou no médico para o meu filho só ir no período da tarde. Mas daí já vira uma bagunça, né, com perdão do desabafo, porque havia uma discussão, né, sempre tem, quando tinha a questão de meio período, não, porque precisava do período integral. O que a Adriana tá dizendo? Existem alguns pais que conseguem a vaga no CMEI público, que é integral e de qualidade, de qualidade 0 a 3, e essa pessoa, como é obrigatório levar no período integral, né? Afinal a estrutura está lá para o período integral, né? Não é porque a criança vai meio período que tem como que vai utilizar aquela estrutura, disponibilizar meio período, ela custa período integral. Daí esses pais procuram, com todo respeito aos motivos deles, mas não parece justo com as crianças que estão na fila de espera, não parece justo com a estrutura da educação, não parece justo com o recurso público, né? Porque o recurso público está sendo utilizado naquela estrutura para manter ela em período integral. Então esses pais vão até médicos e pegam quase um atestado prévio, não é que a criança efetualmente está doente naquele dia. E assim, né? O que é um atestado médico? Você tem um diagnóstico e que você tem um período de atenção para melhorar de uma condição. Né? Isso é a saúde, isso é uma prevenção e a promoção da saúde. Então, quando você observa que vai entrar uma temporada de inverno, não, eu tenho como ficar com meu filho e vou ficar em casa. Então, assim, é complicado porque, gente, a educação pública, ela, 0 a 3 anos não é obrigatório. A gente entende que é importante a socialização da criança desde pequenininho, mas aquele pai, aquela mãe que tem condição de ficar e que vai usar desse tipo de... Isso eu não quero dizer, Valdiclei, que, por exemplo, eu estou com uma situação, o meu menino, ele teve problema de broncopneumonia. E ele estudava no CMEI e eu levava ele todos os dias e o Vinícius passou por um problema de broncopneumonia. Então o médico pediu, olha, mas ele precisa recuperar o pulmão dele. Mas isso foi no período de inverno. E agosto e setembro, período que é pólen, né, árvore. Uhum. Mas ele tinha um período. Então, assim, para eu garantir a vaga dele, ele tinha que voltar depois. Se recuperou, 15 dias depois, voltou. 15 dias de atestado, Valdiclei, a gente tem um atendimento domiciliar. Então, é dinheiro público que a gente está disponibilizando um professor para esse fim. Então, essa discussão não é só de Araucária, é de toda a região metropolitana, que a gente faz parte aí de vários grupos de secretários, porque, assim, não é porque eu tenho um direito que eu posso também... Né? Abusar desse e direito, nesse mesmo sentido, Valdiclei, você sabe, você acompanha há muito tempo, né, como que é as listas de espera de Araucária. E o que a gente percebe? Então, o Valdiclei escolheu o CMEI X, Cachoeira. Aí o Valdiclei mudou lá para o CMEI Norma. Eu quero transferência. Quando a gente planeja uma unidade educacional, a gente tem o número de aluno por turma, o número de profissional por turma. Então, eu não consigo pegar a tua criança, Valdiclei, e levar ela para o CMEI Norma do dia para a noite. Eu preciso o quê? De uma permuta, ver se tem alguma condição. Então, o pai que aceita a vaga, ele tem que saber que para ele conseguir uma transferência, que nem é utilizado esse termo dentro de Araucária, porque a partir dos 4 anos, que é a idade obrigatória, que aí a gente tem essa logística. Então, assim, paizinho e mãezinha, vai mudar para Araucária. Primeira coisa, preciso de vaga no CMEI? Não é simplesmente, vou lá e vou atrás. Inclusive, a gente tem conversado muito sobre isso, porque é um direito sim, mas não pode virar aí também... não pode...
uma festa, né? Exatamente. Então, esse é outro. Isso a gente tem algum. Felizmente, Araucária é diferenciado nesse aspecto também. Às vezes acaba ficando um pouco mais longe, mas tem a rede de transporte coletivo que os pais conseguem levar seus filhos gratuitamente, né, Adriana, para o CEMEI, né? Sim, teve épocas, Valdiclei, que eu lembro que 15 quilômetros para o pai levar para o CEMEI. Hoje não mais. Então, assim, se não tem no bairro aqui, tem 2 bairros para cima, para frente, né? Para trás. Mas, assim, a gente tem tentado, pelo georreferenciamento, que não é a educação que organiza esse sistema, é um sistema que já vem do mapeamento, né? Esse georreferenciamento, ele faz toda essa circunferência, ele dá essa analisada, inclusive direciona até o transporte que consegue verificar. Então, assim, o que a gente pede é para ter consciência, colocar a mão na consciência. É de fato necessário? Então, sim, vou procurar a Secretaria de Educação. Procurar a Secretaria de Educação. Nós estamos aqui no Facebook, no Messenger, a gente está respondendo a todo tempo os pais, a gente conversa com os pais, a gente pede para ligar no WhatsApp, para estar orientando. Então, assim, a melhor informação é aquela que eu pego na fonte. E qual que é a fonte? A Secretaria de Educação. Adriana, dentro dessa, até tem um pessoal perguntando aqui, como é que está a organização do transporte escolar, porque tem a rede do TRIAR, digamos assim, que os alunos que precisam têm garantia de isenção. Região Central. Região Central. Até inclusive hoje eu estava uma pessoa até mandou mensagem para a gente aqui, queria que vocês viessem aqui na rodoviária, no terminal central, porque está um absurdo a quantidade de pessoas na fila aqui para atualizar o Educard e tal, e isso é um desrespeito. Eu estava até explicando, eu falei, olha, não me parece um caso de matéria, porque é uma coisa assim, né? Essa atualização já está aberta faz um tempinho. Período, é isso mesmo. Daí o pessoal deixa para a última hora. Daí a pessoa quer chegar literalmente quer chegar lá e sentar na janela. Acho que não vai assim, é óbvio. Nós estamos falando de uma rede que tem 17 mil alunos. Quantos tem Educard hoje? Tem média de 7 mil alunos. Média de 7 mil alunos tem. Se todos os 7 mil alunos, ou a família desses 7 mil alunos, decidir ir na véspera, né, e antevéspera do retorno às aulas para atualizar o cartão, não vai ter funcionário que consiga fazer com que isso seja ágil. Por isso que já está aberto há algum tempo, vai justamente para que conseguisse isso. Mas as pessoas às vezes dão uma exagerada, né, nessa questão do direito. Mas a questão do transporte escolar rural, a gente sabe que o município também tem uma frota de ônibus escolares que me parece atendem mais especificamente os alunos da área rural. Como é que está essa organização? Os CMEIs e as escolas, né, de 4 e 5 anos já é algo garantido pela legislação, né? Criança a partir de 1,30 m, se não me engano, que já consegue sentar, porque os ônibus eles são de 2 pontos, né, o cinto. E não é 3 igual do carro, eles são de 2 pontos. Então, quando você sai com um veículo de fábrica, ele já vem com tudo certinho. Então, nós não podemos fazer algumas adaptações. O que tem é uma discussão para o atendimento de 0 a 3 anos. Então, isso foi... Os nossos vereadores tiveram junto conosco em algumas discussões. Então, a gente está aguardando algumas deliberações aí à esfera municipal de como que vai articular essa situação. O que a gente tem é uma resolução do COTRAN que crianças de 0 a 3 anos, inclusive nem o município da região metropolitana, faz esse transporte, né? Então, o que a gente tem hoje é essa situação, que nós encaminhamos uma documentação pedindo para que os pais que tivessem cadeirinha para estar levando, mas a principal é a questão da segurança das crianças, né? Tá, só para entender então, isso são a questão dos alunos de 4 a 5, já é isso está tranquilo, isso. O que existe uma discussão é de com relação a 0 a 3, que dê os pais que eles querem que transportem essas crianças também, né? Porque antes não tinha de 0 a 3 anos crianças nesse semestre, porque a gente não tinha esse acesso, né? E aí começou a ter muito acesso de 0 a 3 anos. E o que acontece? Existe uma resolução do COTRAN, a gente teve toda uma discussão, e que, infelizmente, pela legislação federal e estadual, a gente não pode estar transportando essas crianças. Não, mas daí quer que tenham cuidadores específicos para que faça o transporte dos bebezinhos de 0 a 3? Isso, no transporte, isso mesmo. Eles não querem levar até o CMEI, digamos, até a unidade. Isso. Ah, tá. Então é uma discussão que é para além de nós, né? É uma coisa diferente. Que aí tem que ver deputados, assim, eu sei que o primeiro passo foi dado, né? Os vereadores fizeram ali um projeto de lei,
E a gente tem que ver a questão jurídica, tudo como que vai ser administrada. Então, inicialmente, a gente está levando em consideração a aclamação da população. Ao mesmo tempo, eu fui convocada, eu faço parte do grupo da Undime, né, da União dos Dirigentes Municipais, e eu estou participando de um comitê de transporte escolar na rede estadual. Então, eu, como secretária municipal de educação, tenho apenas eu e a presidente da Undime. Então, nós representamos. E eu levei essa pauta. E o Estado nunca parou para pensar nisso. Porque o Estado... A educação infantil é muito nova. É nova, né? É nova, entendeu? Então, assim, a nossa maior preocupação é que crianças bem pequenas, a gente sabe que é delicado e cinto de 2 pontos não dá conta de sustentar numa trepidação. Então, é toda uma situação complexa que a gente vai ter que administrar aí ao longo desse ano. Uhum. E é uma discussão, então, não é uma discussão local, é um problema meio nacional. Se a gente pretende levar a educação infantil acesso a todas as crianças, a gente tem que ver que os pais também têm dificuldade de levar. Uhum. Assim como quando chove, lá na região do Guajuvira, a gente não consegue ter acesso. Eu brinquei que ia listar o barco daqui uns dias para levar as crianças para as unidades. A gente tem a situação das crianças bem pequenas, porque a partir do momento que você dá o direito ao acesso e a permanência, esse acesso ele só é possibilitado se você tiver como chegar até a unidade educacional. Então, é uma discussão jurídica que é para além de nós aqui, né? Entendi. E me diga uma coisa, para os pais que estão em termos de estrutura, beleza, tá adequado, as escolas estão preparadas, cada diretor, junto com a sua equipe pedagógica, está organizando para receber os alunos na quarta-feira. O que fica de orientação para os pais nesse período pré-retorno para as escolas? O que tem que prestar atenção, tomar cuidado? Então, assim, são várias situações, né? Primeiro, a gente tem que lembrar que nós já fomos crianças e nós já fomos estudantes, né, Valdiclei? Eu acho que, predominantemente, qual é o papel da escola? A socialização. Nós vamos estar compartilhando uns cardzinhos agora, essa semana, no Facebook da Secretaria de Educação, falando, pegamos um escrito do professor Geraldo Peçanha, que ele fala sobre esse período de adaptação da criança. Então, é importante levar em consideração que esse período de socialização e de adaptação. O que isso quer dizer? Que as crianças, elas muitas vezes não conviviam em grupos e vão passar a conviver em grupo. Então, precisa o pai, o responsável legal, a mãe, né, ter dentro daquele ambiente escolar uma coparticipação. Ou seja, ele precisa entender que aquele espaço é um espaço que foi desenhado, estruturado, e os professores, eles têm formação, os profissionais que ali estão, para atender essas crianças. Então, assim, confiança mútua, essa questão da socialização, a participação das famílias. Isso não quer dizer que todo dia tem que ligar para a professora, que todo dia tem que estar na porta da professora, mas que tem que estar dando independência para essa criança. Porque o que acontece? As nossas crianças, elas serão cidadãos do mundo daqui a uns dias. Né? Então, assim, a gente precisa dar essa credibilidade aos nossos profissionais, respeitar as orientações da escola, porque nós somos os profissionais técnicos da educação. Nós aqui desenhamos ali, junto com o plano de ação, a proposta pedagógica, o regimento escolar, como que a escola precisa se organizar. Então, a socialização, a participação das famílias. O professor é um profissional, então, assim, ele precisa ser respeitado. Se a gente quer que os nossos filhos tenham respeito nessa sociedade, a primeira pessoa que ele precisa aprender a respeitar, para além da sua família, é o profissional que está ali respondendo pela formação dele. Então, o professor, ele tem que ser respeitado. A gente pode ter diversas divergências, mas o professor, ele é aquele que vai estar ali colocando o seu CPF e atestando a sua capacidade de aprendizagem, né? A gente também, a tarefa de casa, né? A gente sempre fala, não dá atenção, a criança levou o material para casa. Então, a tarefa de casa é extremamente importante, que o pai sente 10, 15 minutinhos com qualidade, é muito mais do que ficar um sentado do lado do outro no celular. Então, assim, o que você aprendeu hoje, como é que foi seu dia, conviver com essa criança, caminhar com essa criança até o espaço escolar, entender como é que funciona a dinâmica de uma escola.
Então, a tarefa de casa é extremamente importante, que o pai tenha esse tempo. O ano passado a gente conversou numa live também sobre a questão da falta. Eu acho que de tudo, a gente tem que ter essa questão da falta, da presença da criança. Então, assim, criança precisa estar na escola. Nós acabamos de falar agora sobre atestado. Se a criança não está na escola, imagine só, você entra na escola depois que passa o soninho da criança, né? Porque se vai à tarde, deve entrar depois do soninho, porque senão vai atrapalhar o soninho da criança. Imagine a logística de uma escola, de um CMEI, que vai recepcionar uma criança, que os outros todos estão dormindo e que tem 2 profissionais para atender. Aí chega um terceiro que não estava dentro do contexto, não está naquela dinâmica, naquela rotina educacional, e você tem que adaptar essa criança naquela rotina de uma forma diferente. Então, assim, essa questão da comparação entre uma criança e a outra, então isso é muito ruim, porque se eu estou precisando da educação, e se eu sou um profissional, ou se eu sou uma mãe, um pai responsável, o que eu preciso entender? Que você é o único. Então, a criança ela aprende no tempo dela, no espaço dela e do jeito dela, porque ninguém tem família igual uma a outra. Então, tudo vai depender do quê? Dessa socialização, desse misto entre a minha família, o meu estímulo em casa. Ai, não gosto de fazer leitura, não sei fazer leitura. Às vezes o pai não sabe ler. A mãe às vezes não sabe ler. O que acontece? Então, o que acontece? Faça de conta que está lendo com a criança. Ai, eu não estou entendendo direito, estou sem óculos, não estou enxergando. Mas estimule a leitura. A gente tem filmes aí que falam sobre isso, né? Eu não me lembro agora o nome do filme, mas que fala justamente sobre isso. Às vezes a mãe não sabe fazer uma leitura, não sabe ler, mas a criança, ela precisa ser estimulada. Então, incentivar essa criança. E essa questão da falta mesmo que eu falo, Valdiclei. Para a criança não reprovar, porque as reprovas acontecem por faltas, para a gente não gastar dinheiro público, porque quando a gente... eu tenho lá, Departamento de Alimentação Escolar, organiza semanalmente empenhos para estar encaminhando carne, verduras, legumes, frutas, e aí eu faço uma contabilidade para X crianças na rede, X para a escola A, Y para a escola B, e de repente não vai as crianças. O que acontece com aquilo? Não é jogado fora, mas você não tem uma organização conforme deve funcionar a engrenagem. Então, o que a gente pede? Em primeiro lugar, para a criança passar de ano para aprender, ela precisa estar na escola. E se eu não respeitar a escola como pai, como mãe, quem vai respeitar? Eu sempre brinco nas palestras e nas falas que eu faço com o pai. Daqui a pouco nós vamos ter profissionais da saúde olhando no YouTube para fazer socorro. Porque ninguém está parando para ler. Ninguém está parando para estudar. Porque tudo é tecnologia. Não, gente. Estudos já mostram que tem países de primeiro mundo que está retrocedendo com a questão da tecnologia. Então, assim, é ler, é escrever, é copiar e é fazer com que a criança tenha raciocínio lógico. Então, acho que o que fica é isso. A escola era parceira. Só que nesse começo de ano é um tumulto danado. É criança chorando, é adaptação, é organização. Então, se o pai não confiar e falar, filho, vai acompanhando, vai devagarinho, presta atenção, e dá essa credibilidade, essa autonomia para a criança, como que ela vai ser um cidadão criativo, autônomo, responsável, para além de ter que depender de outras pessoas para viver em sociedade. Isso é interessante até, já estava falando da questão da tecnologia, que é uma coisa que às vezes me preocupa também pelo que a gente ouve em rede social e tal, e que chega para a gente aqui no jornal também, que é esse respeito que os pais precisam ter com os professores, né, com os profissionais da educação, e também o cuidado que eles têm que ter com a questão de publicização de alguns tipos de situação que de repente aconteceu com o filho dele e tal, ele nem sabe direito, a primeira coisa que ele vai lá e posta no Facebook da vida, no Instagram da vida, acaba gerando um efeito dominó, deixando outros pais ali com dúvidas, acaba tumultuando a rotina da escola. Isso também é acho que é importante citar que os pais que eventualmente têm essas dúvidas, têm um questionamento, ninguém está livre de uma criança chegar com uma mordida, de chegar com um arranhão, de ter caído, de sempre procurar a escola primeiro, tomar esse cuidado para também não ficar gerando, não ser um agente do caos, né? É extremamente importante a sua fala. E uma dessas 8 dicas que a gente está colocando
nos cardzinhos que vai ser disponibilizado, é justamente sobre isso. Criança pequena, se eu em casa brinco com meu filho, eu vou morder o pezinho, eu vou apertar a bochechinha, o que vai acontecer quando chegar no CMEI? Eu vou pegar outro amiguinho, porque eu tenho carinho e afeto, é uma forma de expressar essa afetividade da criança, é o quê? Eu vou pegar você e vou morder. Então, assim, a criança, essa fala do pai é internalizada no inconsciente da criança. Então, quando ele vê um bebê muito lindo, uma criança muito linda, ou alguém brincando, ele vai querer catar o pezinho, a perninha também e querer morder. Então, assim, até os 3 anos de idade, a gente pede um pouco de paciência aos pais. Por isso que tem um período de adaptação no CMEIs, para sentir como é que a criança vai se adaptando. Tem criança que não quer comer o dia inteiro. Tem criança que não... Porque o que acontece? Às vezes em casa ela só mama mamadeira. Aí vem para o CMEI, ela tem toda uma organização alimentar diferente. Porque a gente está criando o quê? Cidadãos, vivendo em sociedade. Então a gente ensina as crianças a se alimentar. E aí o que a gente percebe? Que a criança fica retraída, não quer se alimentar. Então, nessa mesma perspectiva, tiramos a fralda da criança. Aconteceu várias vezes, desfraldamos. De repente, fica 15 dias em casa, volta com fralda. Então, assim, gente, ter um filho, ser responsável por uma criança, é muito além do meu querer. É estar colocando essa criança em sociedade para ser um cidadão autônomo. Então, não adianta querer ficar comprando sapatinho que coloca de qualquer jeito, que é fácil. Tem que ensinar a amarrar o tênis, tem que ensinar a colocar meinha, tem que ser responsável pelo seu material escolar, tem que tomar muito cuidado com as nossas falas. Ou, às vezes tem pai que brinca e criança vem e bate no rosto do pai. Então, assim, não é falar não por falar não. Por que bate? Porque dói. E se eu empurrar o amiguinho, ou se eu bater no outro, vai doer. Então, se o pai permite que a criança brinca no rosto batendo, o que vai acontecer no CMEI? Vai reproduzir isso. Vai reproduzir. Então, a vida em sociedade é reprodução. Por isso que a gente precisa dos nossos profissionais de educação infantil, por isso que a gente precisa dos nossos professores da rede como um todo, dos nossos diretores, para que mostre para essa criança que existe uma rotina. E essa rotina é por meio de brincadeira, de ludicidade, mas ao mesmo tempo também pensando nesse respeito com as crianças para a autonomia da vida delas. Outra coisa interessante, você estava falando da questão de material escolar, às vezes as pessoas confundem, né, a rede pública de ensino com a rede carente de ensino, né? Não me parece ser um problema em Araucária essa questão do material escolar. Mas, à medida possível, a gente vê que cada escola monta ali a sua listinha, os pais, a grande maioria dos pais tem condições de comprar, até um momento, digamos, acho que dessa preparação pré-retorno às aulas, ir para a papelaria, comprar alguns negocinhos ali e tal e tudo mais, mas no geral não é um problema também. Eventualmente, se um pai tiver um pouco mais de dificuldade, ele pode procurar a direção da escola, consegue se organizar ali, a direção, se for o caso, entra em contato com a SMED, isso é razoavelmente tranquilo. Assim, Valdiclei, a gente entende que bem isso, que a família é o tempo da família com a criança, né? É dever do Estado dever da família é do Estado, né? É ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala justamente sobre isso. E se é dever da família e do Estado, a gente dá o suporte. Então, a família que é carente, que precisa de alguma situação, às vezes eu tenho bastante gente no meu Messenger particular, conversa comigo, a gente pede patrocínio, a gente vai atrás de empresas também para ajudar algumas comunidades que falam que está fazendo vários kits, né? Então, a gente sabe que tem comunidades bem carentes. Então, assim, o que a gente tem feito? A Secretaria de Educação, ela tem os básicos, né? A gente não tem aquele estojo bonitinho, que não tem mesmo. Mas, assim, a gente faz uma licitaçãozinha para atender aquelas crianças que têm essa maior necessidade. Então, procurar a unidade educacional, a gente está já distribuindo nos almoxarifados, aí precisa realmente que a escola solicite, né? Mas a gente tem feito esse trabalho, sim, com as famílias. É aquilo que eu falo, não dá para ter a mochila de rodinha, porque isso a gente não tem, mas a gente às vezes consegue doação de uma outra pessoa. E é aquilo, né? É um olhar para a criança. Ter filhos custa, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque filho é um custo. E se a gente não mostrar para o filho que aquele material custa caro e que precisa ser cuidado, quando que a gente vai ter esse cuidado?
Ah, é público? É aquilo que eu estava falando do CMEI. Entram no CMEI, estragam, depredam, porque está ali para servir para a população e ninguém respeita. Então, assim, não é porque é público que eu não tenho que cuidar. Não é porque é público que não tem dono, né? Uhum. Tem muita pergunta aí? Tem muita pergunta aí? Não, na verdade é que tem uma situação específica aqui que eu não entendi ainda qual que é a dúvida de uma mãe, que ela disse que ela está com dificuldade no transporte escolar da área rural de Guajuvira e região, mas não sei se é um problema individual dela ou se ela... Aí é procurar ali o setor do transporte escolar, que fica aqui... como é que é? Aqui na Victor do Amaral, na antiga sede da Tijiquera ali, né? Isso mesmo, obrigada. Tem o Gilmar lá. Jomar. Vai lá, conversa com os meninos, procura a gente pelo mensagem da SMED ali no Facebook ou no Instagram. A gente entra em contato, passa o WhatsApp dos meninos e eles vão conversar caso a caso. É aquilo que eu falei, é uma rede muito grande. A gente tem falhas, ninguém vai romantizar aqui, a gente sabe que tem muito por melhorar ainda na educação de Araucária, quiçá a gente já tivesse pelo menos todas as escolas reformadas, todas as demandas que nós gostaríamos e sonhamos aí junto com o prefeito resolvidas, né? Mas ao longo do caminho a gente tem traçado os caminhos saudáveis e felizes, então a gente tem alçado voos, melhorado muito a qualidade da educação, justamente porque a gente tem a comunidade escolar, as famílias, predominantemente, muito parceiras. Nessa questão do transporte escolar, claro, a gente sempre tem que ressaltar, porque na área rural, na área rural tudo é muito, dependendo da situação, a pessoa, o ônibus vai até aqui, eu quero um pouquinho, mas na área rural um pouquinho, de repente é 10, 15, então é por isso que é quilômetro de distância, então precisa resolver meio que caso a caso, né, Adriana, esse tipo de situação. Então fica ali, Franciele, então entrar em contato lá com a Secretaria de Educação para verificar qual que é a situação específica lá, para ver se vai para ver se o que pode ser feito, se eventualmente é um problema mesmo, o que vai organizar. Lembrando também, né, que eu não sei como é que é essa parceria, porque tem a parte da Secretaria de Educação, do Transporte Escolar da Secretaria de Educação, atende também alunos da rede estadual, né? Sim, ou não? Sim. Hoje, grande parte do recurso desprendido do transporte escolar do município, o Estado repassa 30% do que eles gastam. Então, assim, o município custeia aí mais de 30%. Então, é uma situação bem complexa. A gente, enquanto secretário, tem cobrado do secretário de Estado. Agora a gente tem uma reunião na Assembleia também para discutir sobre esses repasses, porque a fonte livre nossa vai muito para essa questão da alimentação escolar e transporte escolar também. Então, aí a gente não consegue, às vezes, alcançar outras metas enquanto Plano Municipal de Educação. E o Estado, ele usa, sim, do transporte escolar, e principalmente as escolas em dualidade, né? Todas as escolas do campo praticamente são em dualidade. Isso é uma outra, a questão do Estado, as pessoas às vezes têm um pouco dessa dificuldade de entender o que é competência do município, o que é competência do Estado, e obviamente o município é mais perto, né? Então as pessoas acabam batendo na porta da educação, mas o Estado, na medida do possível, a gente tem que dar a mão à palmatória, né? Que depois de dezenas de anos sem investir na educação de Araucária, a gente está vendo alguma coisa, né, Adriana? Tá certo que precisa melhorar bastante ainda, mas já tem uma escola sendo construída ali na Costa e Silva. Estava falando, inclusive, de um projeto para construir outro ali na região do Iguaçu, e tem mais do Capela Velha, então aos poucos também tá tendo uma conversa, né, com o pessoal por isso núcleo, que eu gosto bastante de falar sobre as obras que o prefeito Issan encabeça. Porque olha a dificuldade para um governo do estado, que é mais rico, né, que nós no município. Nós fazemos parte dos 399 municípios, mas o estado ele tem todo um diferencial. O quanto que o Issan conseguiu construir nessas duas gestões, em contrapartida, inclusive, da Secretaria de Estado. É um exemplo muito clássico e eu acho que vale a pena. Então, assim, nós estamos aqui de 2019, que foi quando a gente repassou esse terreno para eles, 2 terrenos. Então, a gente agora que está vendo, indo para a reta final, a estrutura desse prédio da Costa e Silva. Então, assim, nós temos mais esse outro prédio, que é lá no Capela Velha, né? E o outro que eles estão querendo ali na região do Iguaçu. E como que a gente conseguiu, em tão pouco tempo, fazer tantas obras, né? Porque eu falo, temos empresas que são mais complexas, sim.
E aí eu dou a mão palmatória para os nossos fiscais da Secretaria de Obras, ao secretário Fabiano também, porque não é fácil e a gente sabe que não é só o tempo que atrapalha, mas às vezes também algumas questões que acabam fazendo com que a empresa tenha mais morosidade. Olhar para a quantidade de obras que o ISAM fez, eu acho que somando todas as obras do estado do Paraná, obras novas, né, eu diria assim, eu acho que não dá a quantidade que o ISAM fez aqui. É interessante você fazer essa leitura, porque as pessoas acham que é fácil executar uma obra como essa, né? Imagina, eu estava vendo, escola, 3 andar. Eu estava acompanhando a da escola da nova Ibrahim Mansur. A prefeitura está tendo dificuldade em contratar uma empresa que execute a obra. Então não é. Daí às vezes sempre tem uma outra pessoa que construiu um banheiro e acha que não, eu ergo essa escola. E não é simples assim, né? Uma contratação pública, uma obra de 11 milhões, né? Como é a do Ibrahim, e está tendo dificuldade em contratar uma empreiteira que a execute. E uma das dificuldades que eu tenho visto nessas contratações, e tenho que aqui fazer fazer esse apontamento, até porque a gente acompanha, e eu me orgulho de ter acompanhado boa parte dessas obras ali, é justamente porque o prefeito de Sam é um cara chato com a relação com questão de obra, não entrega a obra sem qualidade, assim como a equipe do Fabiano é uma equipe chata, assim como você que acaba no final das contas ordenando é chato, então os caras não conseguem entregar qualquer coisa, né? E a gente já sabe que historicamente aqui em Araucária já teve algumas escolas que os caras entregavam de qualquer jeito, né? Então essa entregar de qualquer jeito dava 2, 3 anos depois a escola estava tudo destruída, tudo arrebentada, teve que demolir, a escola ruim, cheia de infiltração. Até isso afasta o empreiteiro meio picareta. Então, embora tenha essa força, também acaba, isso às vezes que tumultua um pouco da obra. Eu já vi vários casos de que o empreiteiro entregou lá uma medição, a Secretaria de Obras foi lá e falou, não é assim, tem que refazer tal, isso coisa mesmo. assim. Então não é simples assim, as pessoas isso aqui não é que nem assentar meia dúzia de lajota na tua casa, assim, na casa das pessoas, que o pessoal acha. Não é simples. Eu vi até um político de Araucária dizendo assim, eu ergui minha casa com tantos, né? Tua casa que você ergueu, eu não sei, né? Mas uma obra pública é um outro nível, e que esse mesmo político, se fosse erguer uma obra pública, não ergueria um banheiro. Porque não é simples assim fazer, né? Então as pessoas às vezes dão uma confundida de como é que é essa execução de obras, né? E a gente agora está caminhando para, como você falou, né? A gente nessas duas gestões, essas últimas 2 gestões, e a gente tem que deixar aqui registrado que a gente vai finalizar a questão de não ter mais salas de madeira na cidade, né? O ISAM ele deu uma meta para nós que, independente de terminar o mandato dele, que as obras comecem, que tenha ali a licitação posta, que tenha o recurso já disponível para esse fim. Então, como eu falei, né, o Semi Maranhão, que hoje chama-se Jaqueline Carteri, que seria uma situação, e a Escola Elvira, né, que vem para a Escola Ayrton Senna, assim que concluir as obras, para a gente licitar e startar a licitação. Estamos esperando ali os últimos arremates do planejamento, né, para quando vir a gente poder licitar essa licitação. Todas essas obras já estão no PCA de 2024, então, por ser um ano eleitoral, já está sacramentado, já é publicizado isso, então não tem problema, por ser um ano eleitoral, a gente está licitando essas obras. E aí eu vou falar uma coisa que, para além da nossa discussão aqui, né, muitas vezes as pessoas falam assim, porque o ano eleitoral agora está licitando obra, Então, assim, a gestão do ISAM mostra que toda a gestão dele, desde 2017, é um canteiro de obras, é o maior canteiro de obras de qualquer município, a educação de Araucária. Então, assim, eu digo isso porque não tem... Esse discurso é furado, que não veio nenhum candidato falar sobre isso para nós, porque a gente tem como mostrar os prazos, os períodos, e infelizmente algumas coisas acontecem. A Escola Jacomel foi a nossa primeira obra licitada no município, e aí deu deserto, nenhuma empresa apareceu, tivemos que publicar 6 meses depois, porque demorou quase 6 meses para tramitação, administração, algumas situações. Quando licitou de novo, uma única empresa ganhou a licitação.
Então, a Escola Jacomel começou em agosto, assinamos o contrato em agosto de 22. Então, não tem 4 anos que essa escola está em construção. É que as pessoas esquecem, assim como esquece que chove em dezembro e janeiro, né, esquece também que se fosse ver, de fato, a obra está atrasada, mas tem todos os aditivos contratuais, legais, publicizados para a execução dessa obra. Então, nós tivemos... Eu estive nessa obra várias vezes. No começo, jorrava água, porque ela era construída numa área de preservação ambiental. Então, tudo isso, a gente vai fazer uma obra em casa. A gente não sabe se aquela parede não vai ter uma infiltração depois. Quando você abre ali, de repente, um cano que estava com uma água vazando. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer uma situação de olhar para aquele cano e readequar. E, de repente, mexer em toda a estrutura para refazer. Então, assim, é muito fácil falar, porque está atrasada a obra. Cada situação é uma situação. A gente não pode generalizar. Não é porque 1, 2 ou 3 obras estejam dentro do prazo legal, administrativo, mas ao mesmo tempo não está em movimento como a gente gostaria, em detrimento a tantas obras que o ICEA já fez. Então, nós estamos aí chegando a 40 grandes situações administrativas de interferências nas escolas, e eu acho que isso já é suficiente, mais do que suficiente, de 134 anos aí de Araucária, que nós estamos completando no dia 11 de fevereiro. E é interessante você falar, porque houve uma opção da gestão também, de não construir puxadinho, né? De não construir meia água e chamar de escola, né? Houve uma opção de construir estruturas que suportem a próxima dezena, as próximas dezenas de anos, e que sejam ambientes que, em termos de infraestrutura, que planejadas para a educação, né? Não um puxadinho da educação, né? Até eu tenho a oportunidade de conversar bastante com o Lauri, que é quem toca, né? Desenvolve esses projetos, lidera essa equipe lá, e a gente vê esse olhar, né? Tanto é que as escolas do município, seja pelo colorido, seja pelo tamanho da obra, quem passa ali na Egipciana mesmo... Nossa, é uma universidade. É gigantesco, né? Quando você não imagina, assim, aquela obra. Eu tive a oportunidade de estar lá com você quando começou a fundação. Esse dia eu passei lá e falei, meu Deus, ela vai dar outra cara, inclusive, para o bairro. Então, ela valoriza, inclusive, a região, né? Não é puxadinho lá, que você vê a telha lá, de 5 milímetros, nada assim. É uma escola integral, viu, Valdiclei? Que bacana. Uma escola integral, 100% integral, todas as crianças. A gente tem escola Aleixo, escola egipciana e escola Aleixo, egipciana e Ambrósio, 100% integral. E aí a Jacomel, assim que concluir, também será integral. Que bacana. Então, gente, a gente trocou uma ideia aqui com a Adriana. Queria agradecer muito aqui a tua presença, deixar sempre as portas do Popular abertas para você, para a gente poder falar sobre educação, fazer a informação correta. Às vezes as pessoas não entendem muito sobre como funciona essa dinâmica do dia a dia da educação. Eu digo que tocar uma Secretaria de Educação, liderar uma Secretaria de Educação é uma doideira, né? Ele está lidando com muita gente em várias fases da vida, lidar com pai e mãe, né? Que também não é lá muito fácil. Então a gente só tem que enaltecer, a gente que acompanha a educação aqui de Araucária, a gente precisa dizer isso, né? A Secretaria de Educação é diferenciada mesmo hoje, então a gente tem que sempre dar o apoio necessário para a educação, porque, querendo ou não, é lá que estão sendo construídos os nossos cidadãos, então a gente tem que estar sempre a par e elogiando. E é indiscutível o trabalho que você realiza lá, a gente sempre faz questão de ressaltar, assim como a gente já ouviu os vereadores parabenizando, elogiando, a gente deu uma nova cara para a educação de Araucária. A gente precisa sempre deixar, independente de qualquer coisa, deixar sempre muito claro isso. Queria agradecer e queria deixar um recado final para as pessoas que estão acompanhando a gente. Existe um provérbio africano que fala que é preciso toda uma rede para educar uma criança, né? E essa rede depende de você, Valdiclei, depende de mim e depende de quem está acompanhando a gente aí nas redes sociais. Então, uma criança, ela não se forma sozinha. E não é só no seio da família. Ela se forma também sendo ouvida, sendo atendida e sendo respeitada. Então, as nossas crianças, elas têm o porquê e elas têm autonomia. E essa autonomia, ela só vai ser
oportunizada se nós, mães, pais, os responsáveis legais, também buscarmos dar essa possibilidade para que eles alcancem um futuro melhor. Então, que a gente saiba que a educação está para a criança e pela criança desenvolvendo o seu melhor. Então, eu sou muito grata também, não só à nossa rede municipal de ensino de Araucária, mas também aos nossos legisladores, aos nossos secretários, que são parceiros, e sempre que eu estou ligando, seja Secretaria de Segurança, na pessoa do Lincoln, seja na IDNEA, no urbanismo, né? Eu preciso que libere aí um terreno, uma situação. Seja o Vitor, quando a gente fala, precisa roçar, e lembrando que roçada ainda estamos fazendo, tá? Porque se algum pai falar assim, tá chovendo, gente, chuva e sol, a plantinha não cresce, né? Normal. Então, assim, o Verca, a região aqui da Secretaria de Educação, foi uma das primeiras que foi roçada no comecinho do mês ali, no finalzinho de 15 de janeiro. Então, agora já está voltando, já está com o matinho alto. Então, assim, nesse período que vocês estão voltando para a escola, a gente percebe que os olhares voltam para a escola de novo, mas jamais os nossos olhares ficaram assim afastados, mesmo quando as escolas estavam fechadas. A minha diretora Suzana estava com uma bolsinha assim de chaves, porque a gente estava pintando o Semiplanalto, Tindiquera, e arrumando algumas salas do CMEI Educadora Angelina lá, que é o antigo Primavera. Então, assim, ela saía às 7h30 da manhã e ia abrindo para o pessoal do terceirizado entrar com a senha. Então, isso é uma parceria com a Guarda Municipal, com as diretoras que disponibiliza, porque o prédio não é meu e nem seu, é público. Então, o que eu quero deixar de recado é, por favor, pais, sejam parceiros da Secretaria de Educação. Tem dúvida? Não é com o vizinho, não é com qualquer pessoa. Venha e procura quem tem a fonte de responder. E aquilo, né? Por favor, não deixe seus filhos faltarem na escola. É interessante você falar da questão do mato, que esses dias até uma conversa estava, o mato da escola está crescendo. Eu falei, até vieram me perguntar, eu falei, a escola está de férias. Até o fato de não ter circulação de crianças lá faz com que o mato cresça mais rápido, respire, né? O entorno. Então, faz parte do dia a dia. É só a gente resgatar, Valdiclei, como é que a gente estudava. Exatamente. As pessoas esquecem os bancos escolares, mas a gente precisa desse olhar. Eu fui criança um dia, e o que eu gostava da minha escola? É isso que a gente precisa. Exatamente. Então, pessoal, agradeço a Adriana por esse bate-papo, agradeço a todos que nos acompanharam, a todos que vão compartilhar essa live, que já compartilharam. Compartilhe aí no grupo da família, compartilhe no grupo da empresa, no grupo dos amigos, no grupo do futebol. É sempre muito importante a gente levar informação de qualidade para as pessoas de Araucária sobre o que importa, sobre o que é relevante para a nossa cidade. Não há nada mais relevante do que a educação. E como a Adriana disse, mandem seus filhos para a escola. Não interessa se está chovendo, se está frio, se tá muito calor, não interessa. A não ser que não tenha uma recomendação muito estrita, mande para a escola, porque o lugar de criança é na escola e tem lá toda uma equipe preparada, uma estrutura toda preparada para receber ele na quarta-feira. Agradeço a todos que nos acompanharam. Muito obrigado. Eu sou o Valdiclei, aqui do Popular, o jornal que é especialista em Araucária.